Bom dia, chat. A indústria dos games já teve muitos fracassos que aconteceram durante décadas, não só nos lançamentos dos jogos, mas de algum aparelho que era para ser uma novidade interessante, até mesmo revolucionária, mas acabou falhando. Tem muitos exemplos desse tipo. O Dreamcast, que era o console mais potente da sua geração, mas não conseguiu competir com os outros que foram lançados, sendo superado e dando o fim para a Sega no ramo dos consoles. O Nintendo Wii U tentou aproveitar o sucesso do Wii original com uma ideia de ter várias funções, mas deu totalmente errado e é considerado o pior console da Nintendo. O Kinect, que foi uma grande novidade de início, mas com o passar dos anos só atrapalhou. E a Power Glove, que foi mais um dos acessórios lançados durante os anos 80 e 90, mas que era muito ruim de usar. Pelo menos foi o acessório que mais se destacou e é bem lembrado por muitos. Só que nos últimos anos, mais uma coisa surgiu, tentando ter a sua presença no mercado, com uma ideia boa em uma área relativamente nova, mas que falhou miseravelmente: o Google Stadia, uma das maiores vergonhas da indústria dos games. Eu só fui saber da sua existência, acho que 1 ou 2 anos após o seu lançamento, e quando fiquei ciente, era só problema atrás de problema. O Google Stadia foi uma tentativa da Google de entrar no mercado de games, mas em uma área que estava começando, o serviço em nuvem, onde você só precisa de algum controle, conexão boa com a internet e uma tela que dê para jogar. E quem lidera nessa área é a Microsoft com o xCloud e a Nvidia com o GeForce Now. Admito que foi uma boa estratégia competir com a Microsoft, a Sony, a Nintendo e a Valve no ramo de console e plataforma seria muito difícil. Elas estão há anos no mercado, com públicos estabelecidos e com reconhecimento. E já que o serviço em nuvem era novidade, também surgiu uma oportunidade. Desde sua apresentação, o seu marketing foi 100% em torno de ser revolucionário, que iria superar os consoles, entregando uma qualidade muito alta, podendo jogar em qualquer lugar, transmitir no YouTube sem nenhuma interferência, poder começar a jogar através de um print. Foram muitas promessas feitas. Mas quando chegou o dia do seu lançamento em 2019, os problemas tomaram conta logo em seguida. Tem muita coisa envolvida, então eu vou por ordem. Primeiro ponto a se destacar: histórico. A Google tem um longo histórico de projetos que foram encerrados. Se apresentassem alguma falha ou não atingisse as expectativas que tinham, já era considerado um fracasso e descontinuado. E olha, não foram poucos. Encontrei um site que lista tudo que o Google fechou, e são quase 300 projetos. Ah, mas dava para ter um voto de confiança. É uma área diferente que eles nunca tinham entrado, mas que estavam investindo bastante. Só que tem mais coisa envolvida. O responsável pelo Stadia era um cara chamado de Phil Harrison, que também não tinha um bom histórico. Ele trabalhou na Sony e na Microsoft quando lançaram o PlayStation 3 e o Xbox One, que tiveram lançamentos turbulentos. Então, isso já não era um bom sinal de início. Segundo ponto: conexão. Depois de seu lançamento, muita gente relatou que a conexão com os servidores era péssima. Tinha uma demora de 2 ou 3 segundos para registrar os comandos dos controles e, além disso, também tinha travamentos. Imagina só, você decide jogar no Stadia, só que o jogo está alguns segundos atrasados e de vez em quando a tela congela por alguns segundos também. E tem uma coisa envolvida nisso. Falaram que você podia jogar em qualquer lugar, só que não era realmente assim.
Você podia jogar no celular, computador, notebook, tablet, mas não na televisão. Se você quisesse jogar na televisão da sala, tinha que comprar um outro aparelho da Google, chamado de Chromecast, e assim conectar o controle e o Stadia na TV. E aproveitando esse assunto, a gente vai para o terceiro e último ponto: preço. Porque, além de ter que pagar os serviços do streaming e talvez esse outro aparelho, você ainda tinha que comprar cada jogo individualmente por preço cheio. Não tinha um catálogo como o Game Pass ou algo parecido como a PS Plus. Não tinha como conectar com a sua biblioteca de alguma outra plataforma como a Steam e a Epic Games. Se você quisesse jogar os jogos disponíveis no Stadia, só seria possível comprando cada um deles. Tinha como testar os jogos, mas era por tempo limitado. Já dá para imaginar que isso iria sair muito caro. Tudo isso envolvido acarretou em um desastre enorme. A apresentação tinha várias promessas que não foram cumpridas, como aquela do Prince que não foi pra frente. A conexão era bem questionável, mesmo que tivesse alguns usuários que elogiavam, a grande maioria criticava pelos problemas que tiveram. Um histórico que não passava confiança, um preço muito alto para um serviço que entregava pouco, ainda mais que não tinha muitos títulos de peso. A mesma coisa com os exclusivos. Eles até fizeram a sua própria versão do Game Pass, chamado de Google Stadia Pro, para tentar alavancar um pouco, mas não adiantou. As polêmicas já tinham tomado conta. Detalhe que esqueci de falar, o Stadia chegou em poucos países e o Brasil não estava incluído. Com toda certeza, ninguém aqui se importou e nem sentiu uma diferença. Mesmo com tudo isso, a Google sempre falava que não iria abandonar o projeto, que estavam envolvidos e dando suporte. Porém, no dia 29 de setembro de 2022, foi anunciado que o Stadia iria ser encerrado. Com o passar do tempo, fecharam os estúdios de games que tinham. E no dia 18 de janeiro de 2023, as operações do Stadia foram desligadas. E como ficou os consumidores nessa história? Por incrível que pareça, a Google liberou o reembolso para quem comprou o Stadia. Desde hardware até nos jogos, era só pedir que iria ter o seu dinheiro de volta. No fim das contas, o Google Stadia foi mais um fracasso, e um dos grandes inclusive. A Google se precipitou demais. As ideias eram interessantes, mas eram objetivos que nunca iriam alcançar. Jogar em nuvem é uma tecnologia que não está pronta, mas que está em constante desenvolvimento. As empresas que usam investem pesado para que funcione corretamente, não só nessa tecnologia, mas as outras áreas da indústria dos games também, fazendo com que entregue um resultado que agrade na experiência dos consumidores. Mas a Google não sabia disso, não enxergaram os limites que tinham, não se organizaram muito bem e as estratégias não foram boas. Apenas entregaram promessas vazias e muitos problemas. E o preço nem compensava tudo isso. Eles tinham uma base, mas era uma estrutura vazia. Dessa forma, o Stadia acabou sendo uma das maiores vergonhas dessa indústria. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Essa foi mais uma história igual àquela que fiz sobre a Mixer, contando o que aconteceu, a sua trajetória de início ao fim, de uma forma até que um pouco resumida, mas que dê para entender. E sabe de uma coisa? Estou considerando a ideia de contar mais algumas histórias, não exclusivamente de games ou algo parecido como nesses dois casos, mas da internet no geral.
Eu sei que muita coisa acontece e já aconteceu, algumas mais leves e outras mais sombrias. E acho que seria uma boa para variar o conteúdo que trago. Comentem aí o que vocês acham. E não, eu não vou falar de polêmicas entre youtubers e influenciadores. Eu não gosto desse tipo de assunto. É isso. Boa noite, chat.